TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo e Audio Music, instrumentos musicais. Cerca de 225 presos que estavam aqui no presídio de Itaperuna foram transferidos para outras cadeias públicas do Estado. Isso causou revolta entre os familiares que agora têm dificuldades para poder irem até esses locais fazer visitas. Mas para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Itaperuna, Reinaldo Azevedo, o advogado. Doutor Reinaldo, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você esclarecesse, em primeira mão, é permitido isso mesmo? Como funciona diante a lei? É natural, é normal transferir presos assim? Por que teve essa transferência em Itaperuna? Boa tarde, Bianca. É um prazer ter sido convidado para esclarecer esses pontos. E, na verdade, o que ocorreu é que o Ministério Público entrou com uma ação civil pública na Vara de Fazenda Pública, da titularidade da doutora Leidiane Chiesa, pedindo que o excedente de presos, que a Casa de Custódia e o Presídio de Itaperuna tem um limite de presos, ela foi construída para um número de presos. E ela estava comportando cerca de 220 e poucos presos a mais do que a sua capacidade de projeto. E então o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo uma liminar para que esses presos fossem imediatamente transferidos. Inclusive o prazo que foi dado ao CEAP foi de 10 dias, um prazo muito exíguo para a transferência de um número tão grande de presos. O que ocorre, Bianca, é que, na verdade, esses presos, eles estavam melhor aqui. Aqui em Itaperuna, eles não tinham nenhum tipo de problema. Essa superlotação de cerca de 200 e poucos presos, diluída dentro da unidade, não causava nenhum desconforto o preso. E principalmente, trazia conforto e ressocialização, uma vez que as famílias, por estarem mais próximas, tinham mais facilidade para visitá-los, para levar até eles alimento, conforto, notícias, coisas desse tipo. Não havia nenhum tipo de risco de rebelião, nada que justificasse esse fato. Doutor Reinaldo, se o número ultrapassava o número permitido de pessoas dentro do presídio, como que eles ficavam, então, como eles queriam continuar, como eles tinham colchão, como que tinham condições de continuarem presos, se o número permitido era bem abaixo do que tinha? Na verdade, apesar de exceder o número do projeto, que era cerca de 420 presos, 450 presos, me foge a memória agora, as celas são grandes, e as comarcas, elas são construídas na parede, e havia espaços, os presos recebiam colchões e dormiam sob colchões, ainda que fosse no chão, mas com um número bem menor de presos por cela do que onde eles estão. O campus, quando recebeu cerca de 185 presos daqui de Itaperuna, que estavam aqui na Casa de Custódia de Itaperuna e no presídio, quando recebeu, Campos já tinha mais de 200 presos de excedente. A cadeia de Campos já estava superlotada. Bangu já estava superlotado. O que foi feito foi varrer, entre aspas, o lixo para debaixo de outro tapete. Simplesmente se maquiou, tirou daqui de Itaperuna os presos de uma forma totalmente arbitrária, novamente, e os mandou para lugares que também estão superlotados. Na verdade, a medida foi inócua. Se a medida era para resguardar os direitos humanos, os direitos do preso, quanto às suas condições de higiene, de saúde e os direitos concedidos a eles pelos direitos humanos e pela legislação de execução, pela lei de execução penal, se esse era o interesse, essa ação foi um tiro no pé, porque, na verdade, os presos foram simplesmente remanejados para lugares onde eles estão passando por dificuldades muito maiores do que passavam aqui. Eu estive, Bianca, no dia da transferência. Eu vi os presos que seriam transferidos separados para serem transferidos. E, quando eles me viram, eles me pediam, pelo amor de Deus, para não ser transferido. Doutor, eu não fiz nada. Eu nunca tive um problema na unidade. Por que eu estou sendo transferido? Ninguém sabia. O diretor da Casa de Custódia não tinha conhecimento. Ele recebeu uma determinação da Secretaria de Estado
de segurança pública para que fizesse essa transferência, sem que fosse dado a ele o motivo de tal transferência. Nem ele sabia, nem os presos sabiam, simplesmente foram desalojados 220 e poucos presos e determinada essa transferência. Muitos deles nem puderam levar seus pertences, porque as viaturas eram insuficientes para levar tantos presos num prazo tão pequeno. O presídio aqui de Itaperuna acolhe muita gente também de fora, muito presos de fora. Vem gente de Muriaé, vem gente até mesmo de Campos, para poder se alojar, se instalar no presídio aqui de Itaperuna. Porque justamente os presos de Itaperuna, que têm as famílias que moram aqui, foram transferidos e não foram mandados de volta para suas cidades aqueles que não são daqui? Na verdade, alguns presos de outras comarcas foram transferidos também. Não foram só presos de Itaperuna. Mas como o número previsto, o número determinado era muito grande, não havia esse número de presos de outras cidades. Então, para cumprir a determinação de transferência de 220 e tantos presos, o diretor da unidade foi obrigado a transferir presos de Itaperuna, presos que ainda respondem processo, presos condenados, mas presos de Itaperuna. E o muito importante ressaltar é que não só de Itaperuna, Bianca, porque Itaperuna recebe presos na região de Itaocara, de Miracema, de Pádua, de Natividade, de Porciúncula, porque a única unidade prisional da região é a nossa. Então, dificultou sobremaneira a visita dos parentes desses presos em Campos, porque as famílias têm que chegar por volta de 7 horas. Que horas que uma família tem que sair de Itaperuna para estar 7 horas da manhã no presídio de Campos? O presídio de Campos fica em Guarus, num lugar muito afastado, tornou praticamente impossível a visita. Praticamente impossível. Agora, Reinaldo, o que todos das famílias, todo mundo quer saber, o que a Comissão de Direitos Humanos está fazendo a respeito desse assunto? Existe a possibilidade desses presos transferidos voltarem para o presídio de Itaperuna? Na verdade, quem responde essa ação foi impetrada pelo Ministério Público contra o Estado do Rio de Janeiro. Então, o responsável por contestar essa ação é a Procuradoria-Geral do Estado. Eu estive em contato com o Procurador-Geral, o Procurador do Estado, Dr. Vitor, daqui de Itaperuna, e a Comissão de Direitos Humanos lhe entregou uma declaração dando essas informações, que os presos não passavam por nenhum tipo de tratamento desumano, por nenhum tipo de sofrimento, que eles estavam bem alojados, que a Comissão de Direitos Humanos nunca recebeu uma denúncia de maus-tratos dentro da unidade. Eu nunca tive que tomar nenhuma medida, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, contra a unidade, porque a cadeia funcionava perfeitamente e é tida como uma das melhores unidades do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Então, o Procurador-Geral está contestando, está tentando derrubar a liminar para que esses presos retornem o quanto antes ao convívio de seus parentes, à unidade de Itaperuna, de onde eles não deviam sequer ter saído. E existe algum prazo para que consigam derrubar essa liminar? A Procuradoria-Geral do Estado está tomando todas as medidas o quanto antes, porque causou ao Estado essa decisão um grande prejuízo, porque aumentou a população carcerária de outras unidades sobremaneira, sobrecarregou outras unidades, o que sim causa problemas ao Estado. Então, o Estado tem interesse em regressar com esses presos para essa unidade e resolver o problema o quanto antes. Um prazo definido não existe, mas já foram tomadas as medidas para que essa liminar seja cassada. Foi feito pedido nesse sentido. Existe alguma maneira da família, alguém da família estar apoiando, ajudando, dando força, ou até mesmo fazendo abaixo-assinado? Existe alguma maneira deles estarem ajudando para que essa liminar seja derrubada, para que eles possam voltar? Na verdade, eu acredito que a Procuradoria está tomando todas as medidas. O procurador é um profissional muito capacitado. Os argumentos usados pelo Ministério Público não se sustentam na ação civil pública, porque ela vai de encontro com a realidade. Eu acredito que os signatários, os
promotores que assinaram essa ação jamais estiveram na casa de custódia. E se lá tivessem ido até lá, saberiam que os presos de lá não teriam necessidade de ser transferidos. Mas o procurador está tomando todas as medidas, acredito que as famílias devem ter um pouco de paciência, que, pelo bom senso, em breve esses detentos estarão de volta a Itaperuna. Pelo menos os detentos que têm as famílias aqui na cidade, né, doutor? Da cidade e da região, como eu lhe disse. Natividade, Pociúncula, Laje do Muré é a nossa região, que a unidade é para receber esse tipo de preso. Itaperuna poderia receber uma reforma da unidade, um aumento da sua capacidade, até mesmo um novo complexo, por abrigar presos de toda a região. E muito se fala em que cadeias públicas, casas de custódia e presídio atraem marginalidade, que as famílias... Isso não aconteceu em Itaperuna. A casa de custódia não trouxe nada de ruim para Itaperuna, não mudou nada em Itaperuna, continua tudo da mesma forma. A casa de custódia gera emprego, a casa de custódia gera dinheiro para o município, não tem problema nenhum se fosse construída aqui uma nova unidade. Bom, Reinaldo, eu quero agradecer a sua presença, né, nos ajudou bastante a poder esclarecer para as famílias que estão aflitas a respeito deste assunto, né, de que parentes e até mesmo amigos foram transferidos para outros presídios aqui do estado do Rio, e a preocupação é grande, e muitas delas querem denunciar, querem ajudar, querem se manifestar, mas como o doutor Reinaldo disse, precisam ter um pouco de paciência, que tudo irá se resolver, doutor Reinaldo. Eles estão tomando já as medidas cabíveis para que isso possa ter uma solução o mais rápido possível. Doutor Reinaldo, você quer acrescentar mais uma coisa a respeito deste assunto? Eu gostaria só de colocar um ponto que é muito falado, que a Comissão de Direitos Humanos ela só defende presos, bandidos, ou qualquer que seja. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Itaperuna está disposta, está disponível para auxiliar qualquer que seja a família de uma vítima, a família de um viciado, de um drogado, alguém que precise de apoio da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos aqui para ajudar aos seres humanos, e não a pessoas de qualquer outra... não tem seleção. Nós estamos dispostos a ajudar qualquer um que precise da Comissão de Direitos Humanos. Basta procurar a OAB, que nós estaremos lá para ajudar. A OAB de Itaperuna funciona onde, doutor Reinaldo? A Casa do Advogado, na BR-356, logo após o 29º Batalhão. Bom, quero agradecer novamente a sua presença. Obrigado pelas informações. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação também, vocês quiserem saber mais a respeito deste assunto, vocês podem entrar em contato aqui com a nossa emissora pelo telefone 3824-8651 ou nos mandar um e-mail que vocês estão conferindo aqui na tela. Bianca Marques para a TVI Notícias. TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo e Audio Music Instrumentos Musicais.